Olá, gente. Meu nome é Pedro Gapski, eu sou sócio da Kimplets e a gente vai conversar hoje um pouco sobre quando você deve avaliar a utilização de um discador na sua operação de call center. Essa decisão ela vai passar basicamente por duas palavras: produtividade e gestão. Como a gente vai ver na sequência, o discador ele vai ser uma ferramenta que vai auxiliar bastante em ganhos de produtividade e em melhoria da gestão da sua operação. A gente, na sequência, vai entrar um pouco mais nos detalhes dessas duas coisas. Vamos começar olhando como a gente pode melhorar a produtividade da operação com um discador. Vamos começar olhando como funciona uma chamada manual, para a gente entender cada um dos passos que são feitos, para a gente depois poder comparar com a mesma situação usando o discador. A primeira coisa que o agente vai fazer numa chamada manual é fazer a seleção do contato, ou seja, ele vai escolher para quem ele vai ligar. Isso pode ser feito tanto por uma pesquisa num CRM, num sistema, ou em operações mais antiquadas, uma pesquisa em fichas ou numa planilha de mailing ou algo parecido. Em um cenário bem simples, você vai tirar o telefone do gancho, aguardar o tom de descagem e digitar os números um a um para poder falar com aquela pessoa. Uma vez que a gente tenha acabado de digitar, tem um tempo que a gente tem que ficar esperando até que aconteça alguma coisa na ligação. Isso a gente vai chamar de aguardar o tempo de conexão da chamada. E depois que a gente esperou um pouquinho, acontece alguma coisa. A gente vai ouvir o que aconteceu na chamada. Pode ser um ocupado, a ligação pode ficar chamando e ter um atendimento, a ligação pode ficar chamando e não ter um atendimento, pode cair em caixa postal, e tem alguns outros barulhos, alguns outros tons que a gente pode ouvir como resultado daquela descagem que foi feita. Em alguns casos a chamada dá certo, em outras não. Vamos pegar o caso em que a chamada dá certo, que a gente consegue falar com uma pessoa. Então, dá-se o tempo de conversação dessa chamada, onde o atendente efetivamente está conversando com seu prospect, seu cliente, com a pessoa com quem você quer falar. Uma vez que a chamada tenha terminado, o atendente vai fazer um novo ciclo das mesmas coisas. Vai buscar uma nova pessoa, vai digitar o número, vai aguardar a análise de chamada e, com sorte, vai conversar com mais uma pessoa. E ele vai fazendo isso em sequência, uma chamada de cada vez. E com o discador, como esse processo vai ser diferente? Para começar, no discador você vai fazer uma carga de um mailing contendo o grupo de pessoas com quem você quer falar. E a seleção do contato é feita, em geral, automaticamente pelo discador. Pode usar alguns critérios, mas ela vai ser uma escolha dentro do mailing e o agente normalmente não interfere nisso. Uma vez que o contato tenha sido escolhido, o discador vai pegar esse número, vai fazer a digitação, vai aguardar o tempo de espera de conexão e fazer a análise da chamada, onde ele vai avaliar o que está acontecendo com aquela chamada em função das informações que estão vindo na linha telefônica. O primeiro ponto que a gente deve prestar atenção aqui é que as chamadas improdutivas são automaticamente descartadas pelo discador. Ou seja, ocupado, não atende, a maior parte das caixas postais e várias outras terminações são reconhecidas pelo discador, são registradas em banco de dados para você ter um histórico do que aconteceu, mas elas não são repassadas para o atendente. Apenas as chamadas produtivas serão transferidas para o atendente. E o que são essas chamadas produtivas? São as chamadas que o discador considera que houve um atendimento e existe uma outra pessoa do outro lado da linha. Um outro ponto que é importante a gente prestar atenção é que enquanto o atendente manualmente ele faz isso com uma chamada de cada vez, o discador ele consegue fazer isso com várias chamadas ao mesmo tempo. Então ele consegue discar e analisar a terminação de várias chamadas simultaneamente ou numa sequência muito rápida, de modo que ele consegue ter um ganho grande na questão da busca de uma ligação com atendimento. Vamos tentar olhar tudo isso que a gente está conversando de uma forma um pouco mais gráfica. Então, a gente tem algumas barrinhas significando o tempo de cada uma das etapas. Então, a gente tem um tempo que é gasto na seleção do contato, um tempo que é gasto na descagem da chamada, um tempo aguardando a conexão da chamada, um tempo da análise de terminação do que está acontecendo com a chamada e
no final, a gente tem o tempo que o agente fica em conversação com o contato que ele escolheu. É importante a gente prestar atenção que o tempo de conversação ele pode variar muito de operação para operação ou até entre duas chamadas da mesma operação. E quando comparado aos demais tempos que o atendente leva nesse processo, eventualmente o tempo de conversação com o cliente, mesmo que ele consiga conversar com a pessoa, pode ser pequeno em relação ao tempo total que ele perdeu nesse processo de descagem manual. Até aqui a gente estava pegando só os casos em que o agente teve conversação, ou seja, ele conseguiu falar com quem ele queria. Mas na maior parte das ligações, ele não vai conseguir falar com quem ele queria imediatamente. E em alguns cenários, por exemplo, numa ligação que chama e não atende, o tempo de espera até ele concluir que não vai conseguir falar, ele pode ser bem significativo, até considerando o tempo de conversação. Então, quando você coloca o discador na jogada, esses tempos todos de seleção, descagem, conexão e análise deixam de ser feitos pelo atendente e passam a ser feitos diretamente pelo discador, que consegue fazer todas as etapas e passar para os atendentes somente as chamadas em que ele vai ficar em conversação e em sequência, de modo que as chamadas que não têm atendimento, as chamadas improdutivas, também não chegam no atendente. Então, o atendente, ele, na verdade, com o discador, ele vai ver uma sequência de ligações produtivas. Agora vamos olhar um pouco os ganhos em gestão que a gente pode ter pela utilização do discador. A gente pode separar esses ganhos em gestão de pessoal e em gestão de negócio. O maior ganho que a gente vai ter na gestão de pessoal é que a gente passa a colocar o foco do atendente apenas em conversar com o cliente. Então, todas as demais operações que eram, vamos colocar assim, rotineiras que ele tinha que fazer, a gente consegue eliminar todas essas, passando para o discador, de modo que o atendente ele vai ficar recebendo ligações produtivas e conversando com o cliente, que é a parte que o discador não consegue fazer. Um outro ponto importante na gestão de pessoal é a gestão do tempo do atendente. Então, com o discador, a gente vai passar a ter registro e vai conseguir tirar relatórios vendo o tempo que ele está logado, ou seja, o tempo que ele está disponível para trabalhar, quanto tempo ele ficou em pausa durante o tempo que ele estava logado trabalhando, e quanto tempo efetivamente ele ficou em conversação com os clientes ou os contatos com quem a gente queria falar. Então, com essas informações, a gente consegue ter uma ideia muito mais clara de como a gente está aproveitando o tempo do atendente, que normalmente numa operação de call center é um tempo caro. Olhando agora para a gestão de negócios, a gente, com o discador, vai ter uma série de relatórios e métricas para poder mensurar os parâmetros da operação e entender melhor como essa operação funciona, que tipo de melhoria a gente poderia fazer para melhorar os ganhos e os resultados dessa operação. Para exemplificar, vamos olhar algumas métricas bem simples que a gente passa a ter com a utilização do discador. Por exemplo, a gente passa a ter um controle muito bom da taxa de contato do mailing, não só do dia inteiro, mas ao longo do dia, conforme a gente vai trabalhando pedaços do mailing. A gente passa a ter um registro, que a gente chama de tabulação, do que aconteceu com cada chamada que teve conversação. Então, a gente vai passar a registrar as informações do que aconteceu com cada uma das chamadas, de modo que a gente, no fim do dia ou da semana, possa olhar esses resultados e reavaliar estratégias, por exemplo, de script dos atendentes. A gente passa a olhar o resultado de cada chamada realizada pela operação, inclusive as improdutivas, o que pode dar um gancho para a gente fazer alterações na telefonia e fazer melhorias para reduzir o custo de telefonia ou melhorar a produtividade das ligações. Em particular, a informação de tabulação das chamadas é muito importante para a gente poder olhar a operação como um todo e fazer alterações para melhorar a produtividade. Por exemplo,
a gente na tabulação vai conseguir responder perguntas como: eu estou conseguindo falar com a pessoa certa? O que pode dar um indicativo de que a qualidade do mailing que está sendo utilizada não está adequada, por exemplo. A gente vai ter informação de argumentações de sucesso utilizadas pelos atendentes para conseguir fechar uma venda. E a gente vai poder pegar essas argumentações e ensinar os demais atendentes a utilizar essas argumentações para melhorar também a produtividade de cada um deles. De outra parte, a gente vai ter a informação das recusas dos clientes, por exemplo, numa venda. E a gente vai poder avaliar essas recusas e, eventualmente, melhorar a proposta de negócio para que o cliente seja mais interessado em fazer aquela transação. Fechando com um breve resumo, a utilização do discador vai ajudar bastante na melhora da produtividade da operação. Ele vai ajudar na gestão, armazenando informações e métricas que vão permitir uma melhor tomada de decisões de negócio e estratégicas. Para a gente finalizar, a gente vai falar rapidamente sobre os tipos de discador que vocês vão encontrar no mercado. Basicamente, vocês vão encontrar 3 tipos de discador: um discador preview, o discador power e o discador preditivo. O discador preview é aquele discador que permite que o atendente olhe a ficha do cliente antes de fazer a ligação. Em alguns casos, ele consegue escolher para quem ele quer ligar, em outros casos não, ele só pode olhar a ficha. E normalmente, no discador preview, ele pode só clicar no número de telefone para fazer a ligação. Na sequência, a gente tem o discador power, que já é um discador completamente automático, mas que vai fazer a ligação somente após o atendente ter desligado a ligação corrente. Isso permite que você use um discador automático tendo apenas uma linha para cada atendente. Mas, em contrapartida, o tempo que o atendente vai levar para receber uma nova chamada vai ser maior. E por último, a gente tem o discador preditivo. O discador preditivo é um discador totalmente automático que usa mais de uma linha por atendente. Por quê? Porque ele vai começar a fazer a próxima ou as próximas ligações antes do atendente ter desligado a ligação com quem ele está conversando no momento. Isso permite que o discador ele consiga ter uma pessoa na linha pronta para conversar mais cedo e, com isso, vai melhorar o tempo total de conversação do atendente. Mais uma vez, contribuindo para a melhoria de produtividade da operação. Os discadores preditivos eles podem ser mais simples ou mais complexos. Os discadores mais simples são o tipo que a gente chama de tipo metralhadora. Eles simplesmente, quando tem que fazer uma ligação, ao invés disso, eles fazem 10 e pegam a primeira ligação com atendimento e passam para o atendente. E você tem discadores com algoritmos mais refinados, que são discadores probabilísticos, que fazem uma conta complicada, muitas vezes, para decidir em qual momento e quantas ligações fazer para ter uma ligação com uma pessoa na linha para o atendente na sequência. É isso aí, gente. Eu agradeço a atenção. Até a próxima.